3. A gente viu, então, a aula passada, né, como que era formado o semicondutor, né, com a junção das bandas, e que depois elas se separavam, criavam uma banda de energia mais baixa, chamada banda de valência, e uma banda de energia mais alta, chamada banda de condução, separadas por um gap de energia, uma região onde o elétron ou qualquer portador não poderia estar. Tá? Depois a gente viu também que no material intrínseco, material puro, né, no semicondutor, como essa energia de gap é pequena, na temperatura ambiente, alguns elétrons podem sair da banda de valência e chegar na banda de condução. E por isso que ele é chamado de semicondutor. A 0K não tem nenhum elétron aqui em cima. Estão todos aqui embaixo, e a 0K, o semicondutor é um isolante. Tá? Depois, a gente viu que um dispositivo não funciona com material puro, no silício puro, certo? Ele vai precisar de mais portadores, né, para poder conduzir, para ter uma certa mobilidade. Tá? Então, o que é que a gente fez? A gente fez uma dopagem. Né? Se a gente colocar mais elétrons dentro do material, ele vai se chamar um material tipo N, né? E os elétrons vêm todos aqui para a banda de condução. Se a gente dopar com um material que é aceitador de elétrons, ou seja, ele vai doar lacunas para o material, esse material é um dopante do tipo P. Tá? Então, se tiver mais elétrons, é tipo N. Se tiver mais lacunas, é tipo P. Só que o que acontece? Além desses portadores que a gente está colocando aqui intencionalmente, por dopagem, né, elétrons aqui, lacunas aqui, ainda assim vão existir aqueles portadores intrínsecos, que já sai, o elétron que já sai daqui e vem para a banda de condução, na temperatura ambiente. Então, a concentração total dos portadores no semicondutor dopado N vai ser os portadores intrínsecos, que são criados aos pares, na temperatura ambiente, mais os extrínsecos, tá? Então, a concentração total é portador intrínseco mais o extrínseco. E aqui é a mesma coisa, tá? Bom, aí, quando a gente vai tentar determinar qual é a concentração desses portadores, a gente vai ter que determinar NI, que são os intrínsecos, e os N, que são os átomos de impureza, tá? Os portadores que foram gerados quando a gente colocou as impurezas, né? Então, são esses aqui, que a gente dopou tipo N, tipo P, é fácil da gente saber quantos são. Por quê? Porque esses átomos que a gente colocou aqui estão muito próximos da banda de condução e qualquer energia maior do que essa daqui vai jogar esses elétrons para cá, ou seja, vai ionizar os átomos que estão aqui dentro. Então, se eu colocar aqui 10 átomos, na temperatura ambiente eu tenho certeza que aqui eu vou ter 10 elétrons, porque os 10 átomos vão fornecer os 10 elétrons. Aqui a mesma coisa, se eu tiver 10 átomos, eu vou ter certeza que na temperatura ambiente eu vou ter 10 lacunas aqui embaixo. Tá? Ele está dopando P. Então, o número de portadores extrínsecos é igual ao número de átomos que eu coloquei na rede para dopar. Tá? Isso na temperatura ambiente, certo? E além disso, além desse, a gente vai ter os intrínsecos, né? Que vão chegar por aqui, né? Vão sair da banda de valência e vêm para a banda de condução, porque a temperatura ambiente é suficiente para dar energia para eles virem para cá. A gente também falou da diferença entre portador majoritário e minoritário, né? Então, no material dopado N, como tem mais elétrons, os elétrons são majoritários. E as lacunas que ficaram aqui, do intrínseco, são os portadores minoritários. Aqui é a mesma coisa, né? Vai ter muito mais lacunas do que elétrons. Então, as lacunas são majoritárias. Tá? Mas aqueles portadores
que vieram para cá, porque a gente é um material intrínseco, pode sair elétron daqui e vir para cá. Esses portadores que vieram para cá agora, esses elétrons, eles são os intrínsecos, tá? Então, majoritário que tem maior número, minoritário que tem menor número. E, para a gente determinar essa concentração, então, os majoritários são fáceis, é o mesmo número de átomos de impureza que eu tenho no material. Então, ND é número de átomos doadores, eles fornecem uma concentração N, que é igual, ND igual a N. Na, número de átomos aceitadores, dopa do tipo P. Então, a quantidade de Na é igual a N. Tá? O problema todo aqui vai estar nesses portadores minoritários. Tá? Os portadores minoritários são aqueles que são criados aos pares, certo? Por quê? Porque eles dependem muito da temperatura. Tá? Qualquer mudança na temperatura, eu tenho uma mudança nessa concentração de portadores minoritários. Tá? É diferente dos majoritários, porque os majoritários eles estão muito próximos da banda de condução, então qualquer temperatura maior do que zero já vai jogar esses portadores, ionizar todos eles para cá. Enquanto que os elétrons daqui para cá, tá, eles dependem de uma temperatura limite fixa que consiga fornecer pelo menos o mínimo de energia para ele chegar aqui. Mas qualquer mudança, você consegue jogar 10, 20, 30, ou se você deixa a temperatura mais baixa, vai jogar 1, 2 só. E isso varia muito com a temperatura. Tá? Então, esses portadores minoritários vão ser um pouquinho mais difíceis da gente determinar. Tá? E é isso que a gente quer fazer agora. Então, para isso, nós vamos estudar aqui a distribuição dos portadores nos possíveis estados de energia. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Não adianta nada eu ter energia suficiente para pegar meu elétron daqui e jogar lá, se eu não tiver um estado, um lugar para colocar esse elétron. Né? Então, a densidade de estados, os lugares para eu colocar o elétron aqui na banda de condução, eles têm que existir, certo? Se não tiver lugar, ele não pode ir para lá, certo? Então, para contar o número de elétrons aqui, eu vou precisar saber quantos estados eu tenho aqui e se vai ser possível preencher esses estados. Tá? A gente vai ver a distribuição aqui, ela vem da física estatística, tá certo? Do mesmo jeito que eu falei para vocês em quântica, que a gente passava no começo do livro, metade do livro, final do livro, ficava partes faltando, tá? Aqui eu quero só que vocês aceitem esse tipo de distribuição que eu vou mostrar agora para vocês. Tá? Não vou dizer de onde que eu tirei, nem nada, mas é só para a gente poder chegar numa expressão para determinar esses portadores minoritários aqui. Tá? Vou tentar fazer vocês entenderem essa parte. Então, vamos lá. A função de distribuição que a gente vai usar é essa equação aqui, tá? Onde esse F de E dá a probabilidade de um estado de energia possível, em qualquer energia, que seja ocupado por um elétron na temperatura T. Tá? Então, F de E é uma probabilidade. Então, em cima, na banda de condução, tem vários estados lá de energia. Qual é a probabilidade desse estado estar ocupado numa certa temperatura T? Ela é dada por essa equação. Tá? K, aqui, é a constante de Boltzmann, T é a temperatura. Esse KT, quando a gente multiplica K por T, isso aqui é a energia térmica do sistema. Tá? E é a energia que a gente quer determinar, qualquer energia, e EF, tá? É chamado de nível de Fermi ou energia de Fermi, certo? Basta vocês saberem, né, desse nível de Fermi aqui, que ele me diz que abaixo desse nível de energia dentro do gap, ele vai aparecer mais ou menos para o material duro, tá? Ele fica mais ou menos aqui no meio do gap, é uma referência, tá? E ele está me dizendo que
todos os estados abaixo do nível de Fermi, então na banda de valência, vão estar preenchidos na temperatura de 0K, e acima do nível de Fermi, a 0K, todos os estados vão estar vazios. Tá? Então, esse nível de Fermi é uma referência que a gente tem aqui. Bom, a gente vai ver mais tarde que ele não fica exatamente no meio, porque ele depende das massas efetivas da lacuna e do elétron. Então, ele fica um pouquinho deslocado do meio. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar com o nível de Fermi. Qualquer coisa, vocês me param para perguntar. Então, aqui eu tenho a equação da densidade e probabilidade, tá? Função de distribuição de Fermi-Dirac, é o nome. Tá? Para temperatura igual a 0K, temperatura igual a 0K, vamos olhar essa equação aqui. Tá? Eu estou colocando aqui a função probabilidade e aqui a energia. Tá? Então, aqui vai ter a função probabilidade de ocupação e aqui a energia do sistema. Na temperatura de 0K, a gente tem a hipótese que se E aqui for menor que a energia de Fermi, tá? Então, se esse E é menor do que a energia de Fermi, essa exponencial aqui vai ficar negativa. E a menos essa diferença dividido por KT. E a menos eu posso escrever como 1 sobre E, certo? Então, vou ficar com 1 sobre E aqui, e esse número divididos por 0 vai dar infinito. Então, vou ficar com 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é 0. Tá? Então, esse F de E vai ser igual a 1. Então, a probabilidade de ocupação vai ser igual a 1. Na temperatura de 0K, para energias menores que energia de Fermi. Então, tudo isso daqui vai estar ocupado. Tá? A energia de Fermi está aqui são energias menores, a função probabilidade de ocupação vai ser 1. Tá? Então, tudo aqui está ocupado. Agora, vamos olhar para cima, tá? Para energias maiores do que a energia de Fermi. Então, para energias maiores do que a energia de Fermi, esse termo aqui, esse exponencial é positivo. Então, esse termo dividido por 0 vai ficar um E na infinito, que vai ser infinito. 1 sobre infinito é 0. Então, aqui, F de E é 0, para energias maiores do que EF. Tá? F de E igual a 0, certo? À medida que eu vou aumentando a temperatura, né, o que acontece? Portadores que estavam aqui embaixo, uma energia menor do que a energia de Fermi, podem ganhar energia e vir para uma energia mais alta. Tá? Isso aqui é bem simétrico, pessoal. Se sair 10 elétrons daqui, 10 lacunas vêm para cá. Desculpa. Se saírem 10 elétrons daqui e virem para cá, 10 lacunas ficam aqui. Se saírem 20 elétrons e virem para cá, 20 lacunas ficam aqui. Tá? No intrínseco, né? Esse aqui a gente está trabalhando com um semicondutor intrínseco. Não tem dopagem ainda. Bom? Agora a gente vai virar esse gráfico, né? Vou colocar a energia aqui, tá? Na vertical. E a gente vai ver o que vai acontecer com o nível de Fermi quando eu fizer a dopagem, né? Dopar tipo P e dopar tipo N, certo? Então, aqui, a gente tem o material intrínseco, o nível de Fermi fica praticamente no meio. Você está vendo que eu mudei o eixo aqui, para a gente poder escrever do jeito que a gente está acostumado, ó, banda de valência e banda de condução aqui. Tá? São os limites aqui da energia. Nesse caso, energia de valência menor do que energia de Fermi, energia da banda de condução maior do que energia de Fermi. Tá? E o que está mostrando aqui? Que os portadores são criados aos pares, então eu tirei 4 elétrons, ficaram 4 lacunas aqui embaixo. Tá? E EF dá a probabilidade de ocupação desses portadores. Tá?
Então, aqui foi metade, metade, 4 e 4, tá? O nível de Fermi fica mais ou menos aqui no meio. Agora, o que acontece quando a gente pegar um material dopado? O material dopado vai ter muito mais elétrons aqui em cima, ó, tipo N, muito mais elétrons, tá? Como a energia de Fermi está associada com a probabilidade de ocupação dos estados, se eu tiver mais estados ocupados aqui, tá, o nível de Fermi vai se deslocar para mais perto da banda de condução. Quando ele estiver aqui, a gente vai saber que a gente tem mais elétrons no nosso material do que lacunas. Ou seja, tem mais estados ocupados do que vazios. Tá? E no caso do tipo P, é o contrário. Né? Aqui tem menos estados ocupados, então o nível de Fermi vai se deslocar mais para baixo. Né? Mostrando que a probabilidade aqui, a gente tem muito menos estados ocupados lá em cima, por isso que o nível de Fermi desceu bem para cá. Entendido até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Ok. Continuar então. Então, gente, ó, essa diferença que aparece aqui, ó, entre a energia da banda de condução e a energia de Fermi, tá? E essa aqui, entre a banda de valência e a energia de Fermi, elas vão estar relacionadas justamente com a concentração dos portadores. Né? Vocês concordam comigo? Porque se a energia de Fermi diz que os estados aqui, a probabilidade de estarem ocupados, né, o nível de Fermi sobe, se eu colocar mais elétrons aqui, o nível de Fermi vai subir mais ainda. Né? Então, a diferença, se a diferença aqui for bem pequena, é porque aqui tem muitos elétrons. Se a diferença for maior, é porque tem poucos elétrons. Então, ele me dá uma ideia, uma dica de qual é a concentração de portadores que eu tenho aqui na banda de condução. A mesma coisa para o tipo P, na banda de valência. Tá? Aqui é só uma questão de notação. Ó, FE é a probabilidade de estados acima de EF estarem cheios. Então, a probabilidade dos estados estarem vazios vai ser 1 menos EF. Tá? Que é essa parte aqui, para a lacuna. Tá bom? É o contrário. Então, essa diferença aqui vai me dar uma medida da concentração de elétrons, e essa diferença aqui, uma medida da concentração de lacunas. Certo? Vamos lá. Bom, para a gente calcular a concentração dos elétrons, tá? A gente vai ter que fazer essa integral aqui, que me diz probabilidade de ocupação, e essa aqui a densidade de estados que podem ser preenchidos, NE, tá? Esse NE, ele é calculado da mecânica quântica e usa também o princípio de exclusão de Pauli. Lembrando, esse princípio de exclusão de Pauli diz que a gente não pode ter no mesmo orbital dois elétrons com os mesmos números quânticos. Por isso que a gente vai colocar um com spin para cima, um spin para baixo. Tá? Lembrando que cada orbital S tem 2 estados. Então, aqui NE tem 2 estados no S. Tem 6 estados no P, né, que a gente pode colocar até 6 elétrons, tá certo? Eu não vou mostrar para vocês, mas esse valor aqui de densidade de estados, ele é dada por essa equação aqui, ó. Tá? Então, ele depende da massa efetiva do portador, tá? Se for elétron ou for lacunas. Tá? E a dependência dele com a energia é a raiz quadrada de energia. Tudo isso aqui é constante, que tem na frente é constante, né? Então, NE é a função da raiz quadrada da energia. Então, aqui a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó, essa integral aqui para calcular a concentração dos portadores, tá? Material intrínseco, banda de valência, energia de Fermi, banda de condução. Material dopado tipo M, com a energia de Fermi já perto da banda de condução, e material tipo P, com a energia de Fermi perto da
banda de valência. Tá? A densidade de estados, né, ela varia com a raiz quadrada da energia. Tá? Então, aqui na banda de condução, ela tem essa forma aqui. À medida que a energia aumenta, ela vai aumentando bastante para a bandeira. Eu vi, peraí, vamos ver. É que está um sinal vermelho mesmo aqui para mim. Melhorou? Alô? Tá melhor? Ok, se piorar, avise de volta. Obrigada. Então, vamos lá. NDE, então, tem essa forma aqui. Aqui a gente tem a densidade, a probabilidade de ocupação, o FDE, né, que a gente já viu. Se a gente olhar, esse FDE, ele não muda muito, né, com a energia, tá certo? Então, esse aqui varia bastante, mas esse quase não varia. Né? Então, quando a gente fizer essa multiplicação aqui na integral, tá, a gente vai ter um acúmulo dos portadores sempre nos fundos da banda. Tá? Então, aqui, esse material é intrínseco. Os elétrons que vierem para a banda de condução vão se acumular no fundo da banda, tá? Na parte mais baixa em energia. E as lacunas na parte mais alta da banda de valência, porque as lacunas flutuam. Tá? Se o material é dopado tipo N, a concentração de elétrons é maior do que a de lacunas. Se ela é dopado tipo P, a concentração aqui é maior do que os elétrons. Tá? Esse NF é o número de elétrons por volume dentro do material, certo? Então, vamos lá. A gente vai fazer a integral agora, né? E para isso, a gente só vai mudar um pouquinho, tá? Esse termo aqui, tá? Por que eu vou mudar esse termo? Porque esse aqui é para energia geral, é tanto para banda de valência quanto para banda de condução, tá? Agora eu vou usar o que a gente chama de densidade de estados efetiva, tá? Que é somente na banda de condução para eu determinar elétrons, e NV quando eu for determinar as lacunas, que é a densidade de estados na banda de valência, não é o total. Tá? Essa densidade de estados efetivas agora, ó, ela não depende mais da energia. Tá vendo? Ele tem esse valor aqui que é constante, vai depender da temperatura, que vai variar. O resto aqui é tudo constante. Tá? Eu posso mudar a temperatura, certo? Bom, então eu vou pegar esse termo e vou multiplicar aqui, tá? Com essa função aqui. Agora, ó, essa função é aquela função de Fermi-Dirac, né? A distribuição. No lugar da energia, eu vou colocar a energia da banda de condução, que é o que eu quero calcular, tá? E aqui a gente pode fazer uma aproximação para esse FD aqui, se por acaso esse KT aqui, se a energia de Fermi, tá, estiver muito longe da energia de condução, então aqui, ó, se essa energia de Fermi que está aqui estiver longe da banda de condução, estiver mais aqui para baixo, tá, o que vai acontecer? Esse número aqui vai ficar grande, suficiente, e eu posso descartar esse número 1 aqui, tá certo? Então, se essa diferença aqui for grande, esse 1 eu posso descartar. E aí eu posso escrever essa expressão aqui, levando esse número que estava no denominador agora, para cima com o sinal negativo. Tá? Mas isso só funciona
se for isso daqui. Vai ter um exercício para vocês fazerem, para vocês analisarem aonde que, qual é o valor disso aqui, se ele é muito grande ou muito pequeno, e se vocês podem usar essa aproximação ou não, tá? Só pode usar essa aproximação se isso aqui for grande, certo? Bom, e a gente vai usar essa aproximação aqui. Então, eu posso escrever agora a concentração de portadores como sendo NC vezes esse termo aqui, tá? Na temperatura ambiente, que é o normal que a gente vai trabalhar, 300 Kelvin, essa energia kT é dada em eletronvolts, 0,026 eletronvolts. Tá? Uma coisa que eu vi na lista de vocês é que tem muita gente que escreve em joule, né, a energia. Como não está errado, tá, gente? Mas como a gente está trabalhando no mundo microscópico e aquele joule fica um número muito grande, normalmente a gente vai usar eletronvolts, tá? Aí vocês têm que fazer a transformação certa. 1 joule é igual a 1,6, 10 a menos 19 eletronvolts. Falei certo ou falei errado? Falei errado. 1 eletronvolt é igual a 1,6, 10 a menos 19. Estou fazendo alguma coisa errada, né, gente? O joule é um valor maior, né? Tá certo. Para joule, eu vou multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. 10 a menos 19 coulomb, tá? 1,6. Para transformar isso aqui em joule, eu vou multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Aí eu vou ter um valor em joule aqui, certo? Então, sem esquecer isso aqui. Continuando. Aqui a gente achou, então, a concentração de elétrons, lá na banda de condução, né? Aqui já está somado todos. Esse número aqui é no equilíbrio. Equilíbrio quer dizer que não tem nenhum campo elétrico aplicado. Isso mesmo. 1, eletronvolts é 1,6, 10 a menos 19 joule, tá certo. O que eu estava falando? N0 é o valor no equilíbrio, né, contém esse zerinho aqui, que está me dizendo que não existe campo elétrico aplicado, não existe luz em cima do material, não existe campo eletromagnético, não existe campo magnético, nada. Tá? É um material sem interferência externa. Tá? E a gente faz a mesma coisa para os portadores lacunas. Tá? Então, no lugar de NC, a gente tem NV, densidade de estados efetivos na banda de valência. Aqui, a função probabilidade de ocupação, FeV, é 1 menos, né? Porque se a probabilidade de ocupação das energias é na banda de condução, na banda de valência a gente vai tirar 1 menos aquela probabilidade, tá? E aí a gente fica com essa expressão 320. Tá? Então, tanto essa equação quanto essa daqui, tá? Elas são válidas, tanto para o material intrínseco, que é puro, como para o material dopado. Tá? Ela vale para os dois casos, para os dois tipos de portadores, tá? Desde que a gente esteja no equilíbrio térmico. Ou seja, o equilíbrio tem que ter a mesma temperatura. Tá? Bom, aí então, já que é válida, né, eu posso escrever as duas equações agora para o material intrínseco. Então, em vez de 0, eu vou colocar I de intrínseco. E aqui é a mesma coisa, só que também, em vez de energia de Fermi, eu estou mudando aqui por um EI. EI é a energia intrínseca. Esse EI, ele vai estar exatamente no meio da banda. Tá? Então, EI, ele é a metade do gap de energia. Então, no caso do silício, o gap de energia é 1,11 eletronvolts, o valor de EI é metade disso, é 0,55. E ele está exatamente no meio da banda, tá? Para o material intrínseco. Para o material dopado, o nível de Fermi já muda um pouco. Tá? Ele sai um pouquinho do centro da banda. Tá? Ele tem um deslocamento.
Bom, então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer aqui o produto, vou multiplicar N0 por P0. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. P0, tá? Ele tem esse NV. Esse NV é uma constante que depende só da temperatura, certo? Energia de Fermi e energia de valência são iguais, e aqui também só tem a dependência na temperatura. Então, vou multiplicar esse P0 por N0 aqui. Tá? Vamos lá ver o que fica. M0 vezes P0, então é o termo da banda de condução, o termo da banda de valência. Eu vou ficar com NC vezes NV aqui. E aqui vai sumir a energia de Fermi, né? Porque um é negativo, o outro aqui é menos e menos dá positivo, vai sumir. Vou ficar com essa diferença aqui, ó, energia de condução menos energia da valência. Só que isso daqui é exatamente o quê? A energia de gap. Tá? É a energia da banda de condução menos a energia da banda de valência. A energia da banda de valência a gente sempre vai colocar em zero. Né? Então, essa diferença aqui é justamente a energia do gap. Tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui para NIPI, do intrínseco, tá? Eu vou ficar com a mesma equação. Então, essa equação aqui ficou igual a essa daqui, porque EC menos EV é EG. Tá? Então, isso é igual a isso. Então, eu fiquei com NIPI igual a N0P0. Tá? Esse aqui é para o intrínseco, esse aqui é para os dopados, tá? No equilíbrio térmico, com a mesma temperatura. Então, se esse termo é igual a esse, isso aqui vai ser igual a esse. Concorda? Muito bem. No intrínseco, além disso, NI é igual a PI. Lembram? São criados aos pares. Então, se eu crio 10 pares de elétron-buracos, tenho 10 elétrons e 10 lacunas. Tá? Eles são criados aos pares. Então, NI igual a PI. Então, vamos lá. Ficou, então, NI igual a PI. Eu vou ficar com NI ao quadrado, que é igual àquele N0, P0 que a gente viu aqui. Né? Que esse termo aqui é igual a esse. Certo? Então, gente, ó, essa equação, ela é muito, 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 muito importante. Tá? O que a gente queria no começo, quando a gente começou essa aula aqui? Era determinar a concentração de portadores minoritários, certo? Beleza. Então, se eu pegar essa equação aqui, e eu tenho material tipo N tem mais elétrons. Quem é o portador minoritário aqui no tipo N? É isso que eu queria determinar, né? Quem é o portador minoritário? Quanto é? Qual é o valor? Certo? Se o material é dopado tipo N, eu conheço N0, certo? N0 é o número de átomos doadores que deram elétrons lá para dopar o material tipo N. Esse é o majoritário. Então, se eu estou analisando o material tipo N, esse P0 aqui vai ser o portador minoritário, certo? Então, para eu achar esse portador minoritário, eu vou escrever P0 igual NI ao quadrado divididos por N0. Aí você fala, mas eu não tenho NI. Tem. Tá? Esse NI é uma constante para cada material a uma dada temperatura. O NI depende só do gap de energia e da temperatura. Então, se vocês trabalham a 300K e o material é silício, esse número aqui é conhecido. NI é igual a 1,5, 10 na 10 elétrons por centímetro cúbico, ou portadores por centímetro cúbico. Tá? Então, a gente já vai ver isso aqui direitinho no gráfico, vai ficar mais explicado para vocês. Vamos lá, continuando aqui. A gente pode também reescrever, né? Então, aqui, essa equação aqui,
substituindo, né? No lugar de P0, tá? A gente pode colocar a equação dele. Cadê? No lugar de P0, a gente pode botar essa expressão aqui, tá? E aí a gente chega nessa equação. N0 é a quantidade de dopantes, né? É igual ao número intrínseco de dopantes, vezes essa exponencial aqui, tá? Agora, gente, aqui a gente ficou com energia de Fermi menos EI, tá? Então, quanto mais longe a energia de Fermi tiver do centro da banda proibida, EI está na metade da banda, quanto mais longe F tiver, maior vai ser essa exponencial e maior vai ser essa concentração N0. A mesma coisa para P. Quanto maior essa diferença entre EI e EF, tá certo? Quanto maior essa diferença, maior vai ser a concentração P0, tá? Entendido até aqui, gente? Sim? Tá. Então, vamos lá ver o gráfico. Olha lá. Aqui, então, a gente tem a concentração dos portadores intrínsecos, tá? Então, isso aqui foi feito por um material puro. Tá? Então, a gente pegou, aqui a gente tem o germânio, o silício e o arseneto de galho. Tá? A gente fez para cada um deles esse experimento. O que a gente fez? A gente aumentou a temperatura, tá? A temperatura está crescendo nesse sentido aqui, ó, gente, tá? Então, aqui, ó, 250, 300, 400, 500, a temperatura cresce nesse sentido. E a gente mediu quantos portadores existiam para cada temperatura, tá? Para cada uma das temperaturas. O interessante para a gente é a temperatura de 300K, que é a temperatura ambiente, tá certo? Então, a gente colocou o material a 300K e mediu qual era essa concentração. No caso do silício, ó, é 1,5, 10 a menos 10. Tá? Isso é fixo, é uma constante, a gente conhece, tá? É um dado do problema que a gente vai ter que resolver. Então, aqui, ó, isso aqui é conhecido. Tá? Um desses dois, que é o majoritário, também é conhecido. O minoritário, não. Então, essa equação aqui vai justamente me dar o valor da concentração do portador minoritário, que era o que a gente já estava procurando lá desde o começo. Certo? Essa expressão aqui que vai dar o valor do portador minoritário. Né? Como que a gente vê aqui, por que para o germânio e para o arsênio de galho os valores das constantes são diferentes? Né? Porque essa constante, ela vai depender, além da temperatura, né? Se a gente fixar a temperatura aqui, agora, a gente vê que ela muda com a temperatura, né? Temperatura mais baixa tem um número de portador menor, lógico. Por quê? Porque não tem energia suficiente para levar o elétron da banda de valência para a banda de condução. E quando você aumenta a temperatura, o que acontece com o NI? Aumenta também. Por quê? Porque você deu mais energia, vai jogar mais portadores na banda de condução, vai criar mais portadores pares elétron-buraco. Tá? E em função da energia do gap, também a gente tem essa mudança. Por quê? Se a gente fixar a temperatura em 300K e for estudar o germânio, a gente vai achar uma concentração de 2,5 10 na 13, maior do que a do silício. E se a gente for usar o GAS, a concentração é bem menor, ó, é 10 na 6, é menor do que silício. Por que isso acontece? Por causa das diferenças de gap de energia. Vamos imaginar aqui, ó. Deixa eu botar lá de volta no. Deixa eu ver qual que fica melhor. Esse aqui. Aqui mesmo, ó.
tá? Então, olha lá. Se esse gap é pequeno, na temperatura ambiente, vários elétrons daqui vão conseguir chegar para cá, tá? Se eu aumentar o tamanho do gap para uma mesma temperatura, a quantidade de elétrons que vai chegar aqui em cima é menor, porque a energia aqui do gap é maior. Se eu diminuir a energia do gap menor, para uma mesma temperatura, muito mais elétrons vão conseguir vir para cá. Tá? Então, esse NI é uma constante e ele é dependente da temperatura. Tá? Todo mundo entendeu? Vocês estão me escutando bem? Estamos te escutando bem, professor. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Certo? O GAS, só para vocês saberem, a energia de gap do GAS é 1,42 eletronvolts. A do silício é 1,11 eletronvolts. E a do germânio é 0,7 eletronvolts. Tá? Por isso que a concentração de portadores aqui, intrínsecos, é maior do que no silício. O gap dele é bem menor, quase metade do gap do silício. Tá? Então, a quantidade de pares eletronburacos formados numa mesma temperatura é bem maior. Bom, vai depender da energia do gap, certo? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem um gráfico, ele é bem interessante e dá bastante informação para vocês e quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui sobre ele, tá? Então, vamos lá, voltar no começo. Aqui. Esse gráfico está relacionado com uma estrutura desse tipo, né? Energia de valência, energia de Fermi e energia da banda de condução. Tá? Aqui eu tenho átomos dopantes, né? Eles estão próximos da banda de condução. Na temperatura de 0K, certo? Não tem nada aqui. E todos os elétrons desse átomo que podem vir para cá para dopar, eles ainda estão com os átomos. Ainda estão ligados nos átomos. Então, os átomos aqui ainda são neutros. Tá? Ou seja, a temperatura não aumentou para começar a ionização desses átomos, ou seja, retirar elétrons desses átomos. Ainda não aconteceu. Tá? À medida que eu vou aumentando a temperatura, vai acontecer o processo de ionização. Vai chegar uma hora que a ionização ficou completa, ou seja, a temperatura foi grande o suficiente e não tem nenhum átomo mais neutro aqui, todos os elétrons já passaram para cá. Tá? Aí a temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando mais, até que chega na hora que a temperatura é suficiente para criar os pares elétron-lacunas no material intrínseco. Então, elétrons vão sair daqui e vir para cá. Tá? Então, vamos lá. É isso que a gente está vendo aqui nesse gráfico. Eu tenho que ficar voltando, porque eu não tenho quadro, senão eu botava no quadro junto, escrevia junto e ficava mais fácil, né? Mas agora tem que ficar voltando os slides. Tá? Então, olha lá. A concentração total, portadores, vai ser a concentração que vieram da dopagem, né? Os elétrons que vieram da dopagem, que são iguais a ND, o número de átomos, e o NI, que são os portadores intrínsecos, que são aqueles que são criados aos pares. Tá? Então, vamos lá. A temperatura desse gráfico cresce nesse sentido. E aqui eu tenho a concentração total dos portadores, que é esse N0, NI mais ND. Tá? Então, lá para a temperatura bem baixa, tá? Os átomos dopantes não estão ionizados, certo? Então, a concentração que eu tenho é muito pequena, muito baixa.
tá? A concentração total dos portadores. Aí eu começo a aumentar a temperatura. À medida que a gente vai aumentando a temperatura, esses átomos lá vão jogando elétrons na banda de condução. Então, vai ocorrendo o processo de ionização, certo? Vai chegar uma hora, né, que o processo de ionização para. Por quê? Porque todos os átomos já foram ionizados naquela temperatura. Nenhum deles tem mais elétrons para jogar na banda de condução. Tá? Então, mesmo que eu aumente a temperatura, essa concentração aqui de átomos dopantes não vai mudar. Tá? E eu vou chamar essa região de região extrínseca, né? Porque são os átomos dopados. Tá? Todos os átomos são ionizados, todos os elétrons vieram para cá, eu continuo aumentando, isso aqui não aumenta. Tá? Então, tem uma concentração bem constante aqui nesse range de temperatura todo. Vai chegar uma hora que a temperatura vai ter um aumento tal que aqueles elétrons que estavam na banda de valência vão conseguir energia para passar para a banda de condução. E essa passagem, né, essa formação de para-elétron-buracos, a gente já falou lá no começo, que ela é muito dependente da temperatura. Qualquer mudança na temperatura, eu tenho uma mudança na concentração NI. E vai chegar uma hora que essa concentração NI vai ficar maior do que os dopantes que eu coloquei lá. Quando isso acontecer, o meu dispositivo, que está trabalhando nessa alta temperatura, ele vai ficar muito instável. Por quê? Porque essa concentração aqui é o que vai me dar a mobilidade e a condutividade do dispositivo. Se tem uma variação muito grande nessa concentração, a mobilidade vai variar, a condutividade vai variar, o tempo de clock dele vai mudar, vai acabar com a sincronicidade toda que eu tenho no dispositivo. Simplesmente porque eu aumentei a temperatura e mudei essa concentração aqui dos portadores, certo? Então, nesse gráfico, tá, a gente sabe que vai ter que trabalhar entre essa temperatura e essa temperatura aqui. Se a temperatura for maior ou menor, o dispositivo vai dar problema, porque vai ter muita variação na concentração dos portadores, certo? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu quiser trabalhar em altas temperaturas, né, qual dos três materiais aqui, germânio, silício ou arseneto de galho, eu vou usar? Se quiser que o range de temperatura seja maior. Tipo, trabalhar com potência, alguma coisa assim. Olha o chute, né? Tem 33% de chance de acertar no germânio, no silício, no arseneto de galho. Que mais? Alguém tem alguma teoria? Ninguém? Só um que chutou errado. Agora ele vai chutar o silício e depois ele vai chutar o arseneto de galho. Vamos ver. Ah lá, gente, vamos lá, vou explicar outra vez, né? Qual é o efeito, né, da energia de gap aqui desses materiais, né, para esse valor da concentração intrínseca? O que a gente vê aqui? Que o silício tem um gap intermediário, então ele tem essa concentração aqui. Se eu diminuo o tamanho do gap, eu aumento essa concentração NI, tá? Se eu aumento a energia do gap, eu diminuo essa concentração aqui. Tá? Então, aqui, ó, se eu tiver um material, por exemplo, no caso o germânio, né? O germânio tem um gap menor do que o silício. Esse daqui é para o silício. Tá? O gap do germânio é menor.
Então, o que acontece? Eu preciso de menos energia, menos temperatura para chegar nessa região aqui. Então, no caso do germânio, a curva viria assim, ó, igual aqui, beleza, bonitona, e pá, começava a subir aqui. Tá? Por quê? Porque o gap de energia do germânio é 0,7 eletronvolts, é menor do que o silício. Então, o efeito da temperatura na concentração intrínseca aqui vai acontecer antes do que no silício. Tá? Então, é por isso que, para potência, a gente vai usar o arseneto de galho. Ele tem um gap maior, então o arseneto de galho vem aqui, ó, tac, 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 que pode começar a subir aqui só, tá? Então, ele vai ter um range de funcionamento em temperatura maior do que o do silício, porque essa região aqui, ela depende muito do tamanho do gap, né? Então, menor gap, mais a menor temperatura para chegar nessa região. Maior gap, maior temperatura para chegar naquela região. Certo? Entendido, pessoal? Esse gráfico? Tá. Então, vamos lá. Eu não falei para vocês, mas quando a gente estava trabalhando lá, dopando o silício com o arsênio para dopar tipo N e usando o galho para dopar tipo P, né, no silício, a gente pode ter materiais que dopam das duas formas, tá? Tanto P quanto N, e aí a gente vai chamar esse material de anfótero, um material anfótero, tá? Então, se a gente imaginar, por exemplo, vou voltar lá na figurinha, bem lá no começo do capítulo, né? Aqui, tá? Vocês viram, eu tenho silício, e eu dopei 3, e dopei 5, né? Então, dopei com elétrons aqui tipo N, dopei com lacunas tipo P. Agora, se a gente imaginar que eu tenho o arseneto de galho, o arseneto de galho é o arsênio e o galho. Então, eles têm lá um sítio parecido com esse, né? Mas tem um lugar, tem galho, tem arsênio, galho, arsênio, galho, arsênio, galho, arsênio, e assim vai, tá? É uma rede de arseneto de galho, galho, arsênio, galho, arsênio. Ele está puro. Agora eu quero dopar esse material composto, esse arseneto de galho. Tá? Se eu quiser dopar, eu posso dopar tipo N e posso dopar tipo P, certo? O galho é 5, desculpa, o galho é 3 e o arsênio é 5. Tá? Então, eu vou jogar um átomo 4 lá dentro, tá? Que faz 4 ligações. Bom, se esse átomo entrar no sítio do arsênio, que o arsênio faz 5 ligações, vai ficar faltando uma ligação para ele, certo? Então, ele vai ter que pegar um elétron, e aí o silício, que entrou no lugar do arsênio, vai dopar tipo P. Mas se o silício, em vez de entrar no lugar do arsênio, ele entrar no lugar do galho. O galho faz 3 ligações, o silício tem 4. Então, vai sobrar um elétron. Então, ele vai dopar tipo N. Né? Então, eu tenho um material lá, arseneto de galho, e jogo silício. Aí o silício fica lá. Eu vou entrar no sítio do arsênio, eu vou entrar no sítio do galho. Porque se eu entrar no sítio do arsênio, eu dopo tipo P. Se eu entrar no sítio do galho, eu dopo tipo N. Tá? Aonde ele vai entrar? Tá? Aonde ele vai entrar é questão de técnicas de crescimento que a gente vai ter. Então, a gente vai regular a temperatura, vai regular a pressão dentro da câmera, vai regular o fluxo do material, e aí a gente tem certeza que colocou mais silício no sítio do galho do que no arsênio. Se a gente colocou mais silício no sítio do galho do que no arsênio, então o material fica dopado tipo N, porque ele está dando um elétron para a rede do arseneto de galho, o silício. Tá? A mesma coisa o germânio também está no 4, na tabela. Tá? Então, eu posso, se eu colocar germânio e o silício aqui, eles
pode entrar e dopar de qualquer jeito, ou tipo P ou tipo N, vai depender das condições de crescimento. Tá? Então, esse tipo de material é chamado material anfótero. Tá? Só que isso vai criar um problema para a gente, né? Porque diferente da dopagem N e dopagem P, que a gente faz no silício, tá? Quando a gente for dopar o material composto, a gente vai ter que estudar um outro jeito de medir a concentração dos portadores. Porque a gente pensa que está dopando, colocou aqui dopante, né? No silício, por exemplo, a gente coloca 10 na 15 átomos, eu vou ter 10 na 15 elétrons, com certeza absoluta. Tá? Quase absoluta aqui. No caso do arseneto de galho, o que acontece é que esses 10 na 15 que a gente vai colocar de silício, podem entrar aqui 10 na 14, e os outros 10 vão entrar aqui dopando tipo P. Então, já não vai ser mais, esse ND não vai ser mais igual a N0, tá? Ele vai ter que ser compensado pelo que ele perdeu aqui. E isso a gente só consegue ver depois do crescimento. Depois que a gente fez o crescimento, a gente vai fazer uma medida elétrica de medida de portadores. E aí sim a gente vai saber quanto que a gente perdeu, tá? Então, a isso a gente chama de compensação. Você pensa que colocou tudo isso aqui de elétrons lá em cima, mas na verdade você tinha que ter colocado isso mais esse tanto aqui. E não foi o que aconteceu, tá? Então, a gente tem o que a gente chama aqui de compensação. Apesar da quantidade de doadores, né, ser maior do que a de aceitadores, né, esse material vai ser tipo N, mas a concentração de elétrons não vai ser mais ND, tá? Vai ser ND menos o N0, que aparece lá. E é o que a gente chama de neutralidade de carga espacial. Tá? Então, a gente vai somar todas as cargas que vão existir aqui. Então, eu vou ter esse P0, que veio daqui, mais os átomos doadores positivamente carregados, que são os íons que deram elétrons aqui. Isso, que são as cargas positivas, tem que ser igual ao total das cargas negativas, que vão ser os elétrons que ficaram aqui e os átomos aceitadores ionizados negativamente, né, que doaram lacunas para cá, e tem que ser igual, tá? Então, o total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas negativas, tá? Então, aí vocês falam, eu falei que lá no começo, né, que os portadores majoritários eram fáceis de determinar, né, que era exatamente o valor de ND, tá? Agora, dependendo do material que a gente está trabalhando, a gente está vendo que não é bem assim, a gente vai ter que levar em conta esse tipo de compensação, tá? Podem entrar algumas coisas num outro sítio, né, e a gente não ter esse total. Mas isso é fácil de determinar, basta fazer uma medida elétrica. A dificuldade é nos portadores minoritários mesmo, e a gente vai usar, então, para os portadores minoritários, essa equação ali. Equação 326. Tá? Quando vocês estiverem fazendo exercício, vai aparecer lá qual é a concentração dos portadores minoritários, né, que você tem. Você vai usar essa equação aqui. Você sabe qual deles é majoritário e vai calcular esse daqui, para colocar na expressão, tá? Do que vocês precisarem usar. Certo? Alguma pergunta até aqui? Não? Nada, nada, ninguém tem dúvida nenhuma. Sim, só você tem que observar se você quer dopar tipo P ou dopar tipo N. É só isso.
Tem outras coisas também, às vezes a gente olha, dependendo do caso, a gente tem que olhar o tipo da rede, né? Do outro cristal, para ver se é compatível. Mas normalmente a gente usa os átomos em função da posição deles na tabela periódica. Então, se tem um material que é 4, que é dopar tipo N, você vai dopar com material 5 para sobrar elétrons. Se você quer tipo P, você vai dopar com material tipo 3, né, tipo 3, na coluna 3, para faltar um elétron, ele roubar o elétron e ficar uma lacuna. Né? No caso do arseneto de galho, a gente usa o berílio, por exemplo, para dopar tipo P. Com certeza ele entra no tipo P, então se ele entra como tipo P é porque o berílio está na 2. Né? Se a gente jogar um da camada 6, também dá para dopar, mas normalmente o GAS é dopado com silício, porque é um material mais simples de usar, daí tem esse problema da compensação aí. Também tem que ver, o berílio, ele é altamente cancerígeno, então você também tem que pensar no material, né? Você não vai usar um material que é muito perigoso para fazer essas coisas, mas no começo se usava berílio. Sim, pessoal. E agora a gente acabou aqui, eu vou ver a parte de condutividade com vocês na segunda-feira. Antes que vocês saiam, eu só queria avisar, talvez na segunda-feira eu entre um pouquinho mais tarde, não, é que normalmente eu entro 15 para as 10, né? Eu abro a sala. Pode ser que eu vá abrir mais em cima da hora, tipo 10 horas, tá? Não vão embora quem chegar antes, fica me esperando, tá bom? Como que é? Na figura, energia de Fermi está mais perto da manutenção. Se fosse ao contrário, as contas. Qual figura? Aqui? Ah, sim, se fosse o contrário, se tivesse Na maior do que Nd, o nível de Fermi ia estar aqui. Isso mesmo, tá certinho, tá? Isso quer dizer, se o nível de Fermi está aqui, que Na é maior do que Nd. Tá? A posição do nível de Fermi já indica a dopagem. Se o nível de Fermi está mais perto da banda de condução, a dopagem é tipo N. Se está mais perto da banda de valência, a dopagem é tipo P. Tá? A conta continua a mesma coisa. Só que daí a neutralidade aqui vai ficar a mesma coisa também, né? Você vai ficar com. Só vai mudar a. Não, vai ficar igualzinha. É a mesma coisa. Só vai mudar aqui, ó. Aqui vai ficar P0 igual N0 mais Na menos Nd. Só isso. Ninguém mais tem dúvida? Nada? Então, quem tiver dúvida da lista que queria me perguntar no começo da aula, pode ficar aí que a gente resolve agora. Tá? E para os outros, bom final de semana até segunda-feira. Professor, já pode perguntar? Pode. No caso, eu tinha perguntado sobre a questão 14. A senhora falou que era relacionada ao poço quântico, né? Aí, Uhum. se for relacionada à questão anterior, é para calcular, por exemplo, o poço quântico quando está no nível 3, aí ele cai para o nível 1 em um valor ou é somente a expressão? Não, é o cálculo. É o Você tem cálculo, como então. fazer. Ó, porque a 13 calcule as 3 primeiras energias para um elétron num poço quântico de largura 10 anos, né? Isso. Tá? Uhum. Como que se calcula a energia do poço quântico? Vamos voltar lá. Ó. A energia do poço quântico, a gente achou lá no caso do elétron, não, o elétron dentro do potencial. Isso. N quadrado, pi quadrado, H cortado quadrado sobre 2ml2, né? Isso mesmo, essa Uhum. equação. Aí você bota E1, aí usa N igual a 1, E2, Isso. N igual a 2, E3, N igual a 3, Ok. né? Aí você calcula essas 3 energias. E aí,
com essas energias, você sabe que energia é HMI, Isso. né? Uhum. HMI. Então, ele quer que você calcule a frequência entre a transição do estado de maior energia para o menor. Então, você vai pegar E3 menos E1. Entendi, sim. É, Sim, tranquilo. e colocar o H em evidência e dividir por H e achar a frequência. Ah, sim. É por causa Tá? que é porque olhando pelas questões anteriores, tem uma questão anterior também que fala, que relaciona com a energia do. Eu não tenho certeza se era a energia do hidrogênio, eu acho que não. Né? É mais. Mas também dá N pra- igual a 8. N igual a 8. É a 3. Vocês não podem confundir a energia do hidrogênio, que vocês calcularam lá, com essa energia do poço quântico. É diferente. Sim, sim. Tá? Porque A quanto mais expressão é perto o diferente. contato núcleo, né? É, É, aí o nível um tem mais energia que o nível 2. Aí só que agora no poço quântico é o contrário, né? O nível 3 tem mais energia que o nível um, por exemplo. isso. Ele está mais alto dentro do poço, né? Isso. E a outra dúvida seria da Amanda, professora, que ela tinha perguntado sobre o sódio. A gente encontrou um valor que não é igual a 2,3 elétrons-volts, por exemplo. Mas não precisa se Quantos preocupar. vocês acharam? Deixa eu Vocês pegar. acharam 2.1, 2.2? É a questão 2, se não me engano, É a letra A. letra A da 2, né? Uhum. É, o comprimento. Não, esse aqui. Só um instante, professor. Só pegar aqui a questão. Tá. Aqui, não. Energia necessária para que o leite seja removido do sódio, não. É o que fala sobre o gráfico. Ah, tá. Questão 11. A questão 11, se não me engano, deixa eu só dar uma olhadinha. Isso, Ela questão 11. fala. Eu Uhum. encontrei na questão 11, eu encontrei 1,86 eletronvolts Tá. para a figura. Da figura, né? Isso, eu considerei 4,5 a frequência de corte. Não tá certo, não tem problema não. Né? Não tem problema não, né? O que acontece é que a função trabalho ela é uma constante do material, né? Sim, Só que depende do experimento que você faz. Por exemplo, esse experimento feito fotoelétrico a gente faria no laboratório. Vocês achariam também valores bem diferentes, porque durante o experimento tem o erro experimental. Tá? Então, sim. aquele gráfico lá, ele pode ter sido feito um experimento e pode ter dado algum erro. E se vocês olharem, é um ajuste de curva linear que faz dos pontos, né? Deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Tem vários pontinhos lá, e você faz um ajuste linear, né? Aí, nesse ajuste linear, pode ter erro, né? Você pode achar erros. Então, não tem problema que seja diferente, não. Mas aí, Tá? nesse caso, para esse gráfico, pode ser usado a frequência de corte como 4,5? Deixa eu ver. Peraí. 5. Ele não é 4,5, né? Eu acho que ele deve ser assim, entre 4,3 e 4,4. Não sei se isso vai dar muita diferença, mas. Eu coloquei 4,5 Porque. por conta que, por exemplo, ele está entre 4 e 5. Aí não tem uma barra separando 4 e 5, eu falei, vou colocar no meio. Não, mas o cinco é esse pontinho. Ó, você começa lá, frequência 1, 2, 3, daí tem a 4. 4, Aí isso, tem a 5, a 6, a 7 e a 8. Ele, isso. na verdade, ele não está exatamente na metade entre o 4 e 5. Ele está um pouquinho mais para o lado do 4. Do lado Ele esquerdo. consegue ver isso? Sim, sim. Mas eu posso considerar como 4,5? Pode, não tem problema, tá? Tá, A ideia é vocês fazerem o exercício, né? Entenderem o exercício. Mas essa diferença é uma diferença experimental, tá? tá. Tranquilo. Foi isso? Eu também teria uma outra dúvida, perdão, professora. Eu tive Pode muitas falar, dúvidas. não, pode falar, pode falar. Eu estou aqui para isso, é porque todo mundo vai embora rápido, saindo correndo da aula, é porque minha aula é muito rápida. Diga. Outro seria na questão 12D, que fala qual a energia do elétron no alumínio ao ser emitido é o mais lento. Aí, nesse caso, eu acho que é a energia cinética, né? Sim. Aí eu pensei o seguinte, ele não
ele não fala, por exemplo, qual seria a luz emitida. Aí eu mesmo falei, pode ser uma frequência que não faça o elétron, não faça, o fóton não tem energia suficiente para emitir um elétron. Aí eu considerei como essa energia cinética igual a zero, já que quando ela for... Isso, exatamente, é isso mesmo. É É isso isso mesmo. mesmo? Porque, assim, você não consegue arrancar o elétron se a energia do fóton for menor que a função trabalho, né? Daí Isso. você não arranca elétron, ele não vai sair. Mas a energia mais lenta é quando o fóton consegue entregar exatamente na frequência de corte a energia dele para o elétron e não sobra nada para a cinética. Então, ele é zero. Ele Mas sai do não material, na mas velocidade. parado. Entendi. Fica lá, assim. Tranquilo. Eu acho que é somente isso, professora. Então, Muito tá obrigado. certo. Nada, a lista é até hoje, até às 8, né? Exatamente. Bom, pessoal, então me entreguem a lista até às 8 e bom final de semana para vocês. Até segunda.